Então vamos ver do que se trata essa geometria do espaço-tempo na CDT. Né? São usados dois tipos de blocos constitutivos fundamentais. São esses dois tipos de simplexos em 4 dimensões. Como eu disse, é uma tentativa de visualização em 3 dimensões, mergulhada na folha, né, bidimensional, mas são figuras com 4 dimensões. O simplexo à esquerda é simbolizado por 4,1, porque ele tem 4 dos vértices no tempo próprio, né, e um vértice no tempo próprio inteiro subsequente. T mais 1. O outro simplexo ele é construído de forma análoga, mas a distribuição dos vértices entre as foliações do tempo são diferentes. Né? Então a gente vai ter 2 vértices no tempo próprio T mais 1, 3 vértices no tempo próprio T. Por isso ele é simbolizado 3,2. Né? A questão é a seguinte, é que como a gente está lidando com essas foliações inteiras do tempo, o espaço-tempo entre elas tem que ser preenchido. Né? O tempo não é medido discretamente. Isso aí é uma reprodução, inclusive, da primeira construção da integral de Feynman, que ele faz na tese dele, né? Que perspectiva do tempo, leva ao limite e encontra a equação de Schrödinger. Né? Então isso aí, na verdade, é uma retomada, né, das origens das integrais de Feynman. Então, você precisa preencher esse espaço de tempo entre essas 2 foliações. E esse preenchimento é feito com esses 2 tipos de simplexos. Né? Isso não pergunta. Só esses 2, mas tem outros tipos de simplexos? Não, tipo 5, 2, 6, 7. Tem 4 dimensões, não. São paratopológicos, então. Você pode escolher outra forma geométrica, né? Mais complexa, mas esses são os mais simples. Por que os mais simples? Porque eles são tetraedro. Tetraedro, em 3 dimensões, ele é um simplexo que corresponde ao triângulo em 2 dimensões. Ou seja, ele é o sólido mais simples, né? Espacial. E da mesma forma, o quarto simplexo é o sólido mais simples, 4 dimensões. Você, se quiser, você constrói outros recheios aí, espaço-tempo com outras figuras geométricas, mas não ganha nada com isso, você só complica as coisas. Né? Então o ideal é você usar os mais simples. Né? O nome já diz, são simplexos. Né? Mais simples do que eles, nessas dimensões não existe. Uma coisa que eu não estou entendendo bem aquela linha pontilhada é o que? São as arestas de 4 dimensões. Porque olha só, o quarto simplexo, 4,1, ele possui 6 arestas tipo espaço, né? São essas aqui. 4 da base, né? E as 2 diagonais da base. Em 3 dimensões, as diagonais não são arestas, elas são diagonais. Elas habitam o plano que está à base. Mas em 4 dimensões elas não habitam o mesmo hiperplano. Elas são distintas. Né? Então você vai ter 6 arestas temporais e 4 arestas espaciais, aliás, e 4 arestas tipo tempo. São as arestas que se propagam, né, no intervalo temporal. O outro simplexo, ele tem
4 arestas tipo espaço, que são essas 3 aqui mais essa. Tipo espaço por quê? A tempo constante. Né? E 6 arestas tipo tempo. São as arestas do tetraedro normal que a gente vê, 3 dimensões, e mais essas 3 outras arestas que o simplex com 4 dimensões possui. Né? São arestas em 4 dimensões. Em 3 dimensões é claro que não são. Né? Só uma. Né? Só uma delas, mas em 4 dimensões são 3 arestas. Do tipo espaço. Ou do tipo tempo, né? 6 arestas. São essas com linhas cheias aqui. Essas 4 aqui, mais essas 2 aqui, que atravessam aquele intervalo de tempo. Se admite que o comprimento das arestas é fixo. Né? Se fixa, isso por analogia com a estrutura de redes, né? Da QCD. Então você define, né, o tamanho A. Na verdade ele vai ser o quê? Ele vai ser a constante de corte ultravioleta. Né? Nada é menor do que A. Aí nessa simbologia, nessa geometria. Né? Evidentemente, os quadrados vão ser proporcionais aos quadrados de A. O de espaço é exatamente o quadrado. O de tempo, como é no espaço Minkowski, né, que a gente está atuando, né, essas faces são planas, surge o sinal menos aqui. E uma constante de proporcionalidade alfa, né, que a gente vai ver mais tarde a importância dela. Em suma, são esses os blocos fundamentais de construção da geometria do espaço-tempo entre a foliação de tempo t e a foliação de tempo t mais 1. Sim, é necessário dizer o seguinte: além desses que estão representados aqui, de uma certa forma respondendo a pergunta que você fez, também a gente acrescenta aí os inversos temporais deles. Certo? Quais são? Esse aqui, ao contrário, né? O verso aqui para baixo. E esse aqui é a mesma coisa. O triângulo de cima e a aresta embaixo. Então são os 4 tipos. São 2 tipos, né, com os seus correspondentes para inversão temporal. Então, o sistema geométrico é absolutamente fechado. Não tem liberdades aí. E aí, como é que você faz isso? Você faz através de uma colagem de 2 a 2, né? Isso é que vai te dar a causalidade da teoria, né? Ao longo de uma fronteira do tipo tempo que seja compartilhado. Né? Então, se você quiser obter o espaço-tempo de uma certa duração, você cola T camadas sucessivamente, o que só é possível, evidentemente, quando as geometrias das fronteiras espaciais coincidem os pares. Né? Também. Espera-se também que essas colagens resultem em um espaço-tempo discreto que seja uma variável simplicidade, que faz com que a topologia seja fixada com um intervalo fechado. 0, 1, vezes a média. 3 dimensões. Né? Uma escolha que é conveniente, não perde por generalidade,
que é compatível com a geometria minkowskiana, né? É tomar essas superfícies a tempo constante com as 3 esferas S3. Né? Esse espaço topológico sigma aqui, na verdade, é o S3. E como essas superfícies são foliações do espaço-tempo, ou seja, uma decomposição do espaço-tempo em subvariedades paralelas, como mostra aqui a figura, né? É possível também você identificar o tempo periodicamente, que resulta em uma topologia S1, né? Intervalo fechado entre 0 e 1, você fecha ele, então você faz um produto de topologias S1 por S2. Com essa definição de colagens, com essa escolha de foliação, né, a intervalos constantes de tempo, e com a topologia bem definida, né, isso aqui é uma topologia bastante simples, né, você simplesmente obtém acesso aos cálculos de volumes e de ângulos internos dos simplexos. Porque esses volumes internos vão entrar na forma de Hegel, ou na versão de Hegel, discreta, né? A versão discreta de Hegel, para a ação de Einstein-Hilbert. E vai ser essa ação que vai ser utilizada, e vai ser a partir dessa ação que os pesos das triangulações serão calculados na integral de Feynman sobre todas as geometrias. Quer dizer, a filosofia que está por trás disso é a mesma da teoria de campos, que é a soma de histórias. Né? A soma das histórias em cada foliação do tempo. Essa formação gravitacional ela passa a ser uma função simples de número de inteiros positivos, correspondente simplesmente à contagem dos números simplexos ou subsimplexos de um dado tipo. Tudo 4, 1, 3, 2, ou dos seus respectivos inversos no tempo. Então, essa escolha, né, esse método de colagem, né, as coisas da foliação sucessiva, né, por intervalos complementares de tempo, e a definição precisa da topologia, né, veja bem que a esfera S3 é topologicamente equivalente ao tetraedro de 3 dimensões. Né? É só você achatar a superfície da esfera. Você imagina uma esfera feita de massinha, né? Você achata e faz tetraedro sem precisar romper, sem precisar arrancar nenhuma parte dela. Então, são topologicamente figuras equivalentes, espaços equivalentes, né? Espaços topológicos equivalentes. A vantagem é que você sabe lidar com esse espaço aqui numa integração. Tá? Aí que aparecem os ângulos, aparecem os limites, etc. Então, na verdade, os simplexos, né, exemplos simplesmente com o número deles e com os ângulos que eles vão fazer entre si. Introduzindo essas variáveis, né, explicitamente na ação de Hegel, no espaço de Minkowski, né, depois você faz a rotação de Wick, ou de Wick, se quiser, para o espaço euclidiano, que você transforma a variável de tempo imaginária em uma variável real, né? Tem tempo complexo, logo a exponencial da ação vai ser real. Você obtém essa belezinha dessa ação aí.
Essa ação aí já está incluindo os números dos tipos de simplexos. Né? Aqui aparece já o alfa, né, que a gente acrescentou a definição do quadrado da dimensão da aresta temporal. Né? E o menos alfa, representado como alfa til, ele representa a razão positiva entre os dois tipos de comportamento para as arestas após a transformação dessa ação em uma função real. Uma notação de eu não entendi, essa ação é essa ação de Hegel? Essa é a ação de Hegel já depois da rotação de Wick. Tá? Não. Já é uma ação real. Essa ação calcula o que? Assim, qual é o... Isso não me fala o que? Essa ação é da exponencial, né? da lagrangiana. Ou melhor, essa ação já é a integração da lagrangiana que vai entrar na amplitude, as amplitudes que a gente vai querer calcular. Mas que lagrangiana é essa? Esse é o ponto. A lagrangiana que corresponde à ação de Einstein-Hilbert. A ação de Einstein-Hilbert, né? A gente vai encontrar várias vezes à frente a forma de você construir isso. Certo? Eu apenas adiantei aqui só para ver que realmente a escolha, né, de simplexos no tipo definido leva a uma ação aparentemente muito complicada, né? Mas na verdade isso aqui são números. Né? Só tem que saber o N4. Você tem que saber o N4. Você, na verdade, veja bem, não é saber, você determina, você define. Porque isso aí vai ser empregado em simulações de computador. Né? Então, quanto maior o número de simplexos, maior o intervalo de tempo que você está cobrindo. Certo? Então você vai ter a evolução do espaço. Tempo, por exemplo, para 80 mil simplexos desse tipo. Vai ser um intervalo. Uma coisa que eu não entendi é o seguinte, você quer determinar uma geometria. Eu estou criando uma geometria. Exatamente, você quer criar uma geometria, digamos assim, eu te dou 80 mil simplexos, 4.1, 30 mil simplexos, 3.2. Eu falo assim, cara, construir uma geometria. Isso. Aí você vai ficar conectando os pontos Isso. das projeções. Só que, quando você calcula a ação desse troço, o que é que isso signifique, eu imagino que seja um número característico dele, tal que... bom, eu espero que tenha um pedido de ação também, claro. Que se eu minimizar essa ação, eu vou ter uma geometria que faz aquela ação ser a mínima possível. E aí eu espero que a geometria tenha uma coisa bem especial nela. Mas não pode ser que tenha sei lá, 80 mil simplexos e 30 mil simplexos 4.1 e 30 mil simplexos 3.2, pode ser que existam várias geometrias com esse mesmo número de simplexos. E todas elas dão o mesmo número de ação, não? Na verdade, na prática, você faz isso, basta fazer isso com um tipo de simplexo. Entendeu? Porque, como está aqui, né, você já está implicitando que nesse número aqui estão os 1/4 também. E aqui também estão os 3, os inversos. São 4 tipos, na verdade. Agora, se você observar os fatores que multiplicam, né, os números, né, basta você usar um deles, que você vai ter, em termos de geometria, em termos de topologia, o resultado inteiramente equivalente.
Na verdade, basta você fechar a fórmula. Aqui, o que se faz é um fechamento de fórmula com os 4 tipos de simplécios, 4 dimensões. Né? Muito bem. Essa ação, se você quiser achar as equações de movimento, você tem que achar a variação dessa ação, achar a ação mínima, o mesmo procedimento de Lagrange, né? Tem as equações de movimento e a partir daí você analisa a dinâmica do seu espaço. Certo? Então, na verdade, na prática, você usa só uma geometria dessa, porque as outras vão ser equivalentes a ela. Se eu faço com 80.000 N4, 4,1, ou se eu faço com 80.000 N4, 1,4, 80.000 3,2 ou 2,3, geometricamente, meu espaço-tempo, meu resultado final vai ser inteiramente equivalente. Eu não vou ter discrepâncias. Eles vão apontar no mesmo sentido. Então eu não preciso somar as coisas que eu sei que são equivalentes. Não vai mudar. Não? Agora, para achar essa ação, o Hegel, né, provavelmente, Bom, ele fez ele teve que discutir o que é o conceito de curvatura, o conceito de métrica. um trabalho profundo, rigoroso, né? E vem sendo testado ao longo dos anos, né? E confirmado. Né? Quer dizer, a versão dele para a ação de Einstein-Hilbert, em termos de discretizar as variáveis da ação, é inteiramente válida, é inteiramente rigorosamente matemática e inteiramente operacional, porque com ela você consegue fazer aproximações discretas que você não consegue fazer com a de Einstein-Hilbert. Porque a ação de Einstein-Hilbert, ela não tem limite inferior, ela é, como eles dizem, ela é unbounded, né? Você pode jogar lá para baixo, que não tem energia inferior. Quando você discretiza, isso por quê? Porque você não tem uma variável de corte do ultravioleta. Quando você discretiza, você diz que a aresta do simplécio é A. A é um número positivo, constante, real. Você está colocando um limite no ultravioleta. Então, automaticamente, você já vai ter uma ação regularizada. Aquilo que a gente conversou na outra hora, a diferença entre regularização e renormalização. Sabe-se que a gravidade quântica baseada na ação de Einstein-Hilbert, ela não é renormalizada, ou seja, no espaço contínuo. A versão, se você quantificar classicamente, canonicamente, a ação de Einstein-Hilbert, você não consegue renormalizar. Você pode regularizar de alguma forma, você pode obter a eliminação de um dos extremos de divergências, infravermelho e ultravioleta, mas o outro sobrevive. Aqui você já está matando de cara o ultravioleta. Então você só vai se preocupar com a divergência do infravermelho se existir. Você já está regularizando na origem. Você não tem que mexer mais nas integrais. O A já está ali, exatamente cumprindo essa função. Tanto é que esse número aqui é um número inteiro. Né? É um número inteiro de A's. Ou de A2, né? Porque a gente vai ver que na verdade o que importa é o A2, né? Quadrado da aresta, né? Vai ser uma coisa fundamental. Outra coisa que você ganha usando simplexos, né? Construído de triângulos, né? É que você herda da geometria restrições fortes, que são as desigualdades triangulares. É uma restrição forte, é uma coisa que você não pode violar nunca. Né? A geometria plana, né? Euclidiana, a gente usa ela no dia a dia e não tem por que reclamar dela.
E como a gente está fazendo aqui uma geometria plana, né? Nem Paulistiana, mas girando ao espaço euclidiano, a gente volta à geometria euclidiana. E na geometria euclidiana, essas desigualdades triangulares existem, são fortes, e são restrições que eu tenho que utilizar sempre. Não posso nunca esquecer de usá-las, porque elas me dão um limite, né, essencial, fundamental das minhas equações e as minhas constantes. Um exemplo, simplesmente usando essas restrições geométricas, a gente mostra que aquele alfa, tio, né, ele é maior que 7 sobre 12. É um número, né? Isso é um número. Essa ação aí, ela existe em uma variedade euclidiana, que no caso não existe. E essa variedade é compacta e sem fronteiras. Se houver fronteira, se ela estiver limitada, é só adicionar a essa ação essas limitações. As condições de contorno que vão me dar as limitações dessa variedade compacta. Né? Isso aí foi só um adiantamento. Né? Agora vamos voltar às origens da coisa. Como é que se chega até aí? Bom, a ideia, né, é exatamente utilizar a gravidade, os métodos e técnicas que foram usados com sucesso na QED, acrescentando os métodos e técnicas que o Wilson acrescentou, ou introduziu, melhor dizendo, em termos de fazer uma análise numérica, uma análise aproximada, né, mas com a ideia sendo de levar ao limite do contínuo das interações fortes usando a QCD. Evidentemente, foi a partir da descoberta da renormabilidade das teorias de Yang-Mills, né, labelianas. Então, se verificou que a QCD era renormalizada, a QCD pura, digamos, né, mas as interações fortes, a partir do instante que você lida com liberdade sintótica, né, você consegue fazer séries perturbativas a altas energias, porque os quartos estão livres internamente ao próprio, ao meu, ou ao meso. Né? Mas, para baixas energias, né, para interações nucleares, né, muito menos energéticas do que espalhamento inelástico profundo, né? Isso diverte, você não consegue fazer séries perturbativas. Por quê? Porque a constante de acoplamento, nesse caso, deixa de ser zero e passa a ser um valor grande. Um valor grande você não consegue fazer uma série convergente usando esse parâmetro, né? Evidentemente. Então, na verdade, aí a gente vai usar duas, vamos dizer, vertentes diferentes. A QED, enquanto formulação através das integrais de Feynman, né? E a QCD na rede, enquanto uma formulação aproximada de uma teoria não renormalizada. Né? Como é a QCD no caso das baixas energias. Né? Você não consegue fazer aproximações perturbativas. Sempre que se fala em normalização e renormalização, a gente está no âmbito das teorias de perturbação. Se você diz que está usando ou buscando, ou construindo uma teoria não perturbativa, você tem que garantir que isso aí não vai ser traduzido quando você for fazer uma série perturbativa em não renormalizabilidade. Né? Exatamente para superar
renormalizabilidade da gravitação que a gente busca, né, teorias não perturbativas. Embora usando a metodologia de Feynman, né, que foi criada exatamente para fazer aproximações de setes perturbativas, fazer uma teoria diagramática. Ou seja, se usa a diagramática de Feynman, né, mas sempre tendo em mente que a gente está no âmbito de um contexto, né, não perturbativo. A gente sabe que não vai adiantar a gente fazer expansões em série, tendo gravidade, porque, no caso mais geral, elas não vão ser convergentes. Há casos que estão sendo investigados, né, particulares, quando você inclui na ação termos com derivados de ordem mais alta do que 2, né, e você consegue fazer alguma aproximação em tese, né, convergente. Você consegue encontrar uma teoria quântica da gravitação renormalizada, né, mas ainda é um terreno de especulações, e de onde surgem essas derivadas de mais alta não está muito claro. Então vamos voltar aqui. Inteiramente de forma análoga com a QCD pura, né, sem matéria, só com números, né, você pode exprimir através aí dessa fórmula, né, integral funcional, a integral de Feynman no caso da gravitação quântica. Ela é inteiramente análoga à integral funcional de Feynman no caso de uma partícula quântica não relativista, né? Só que, veja bem, eu estou aqui no terreno da conceituação, né? Eu estou integrando sobre geometrias uma função, né, uma exponencial violentamente oscilatória, sobre elevado a i sobre h bar, e a integral de uma ação de uma lagrangiana, né? Essa integral vai ser a ação sobre geometrias, né? Então, na verdade, isso aí ainda é uma coisa bastante conceitual, né? É uma fórmula análoga, né? A integral de Feynman, no caso da partícula não relativista, mas é apenas análoga. A forma de você efetuar essa integral vai ser inteiramente diferente. E você aqui não está lidando com partículas, você está lidando com geometrias, né? As suas, digamos assim, entre aspas, partículas aqui vão ser os seus simplexos, né? Bom, no caso da mecânica quântica, quando você faz a amplitude de transição de uma certa geometria inicial, né, a outra final, em 3 dimensões, você vai ter uma representação conceitual aí desse tipo, né? Veja bem, já estou falando em tempo inicial e tempo final enquanto foliações, né? Porque a minha meta é exatamente usar aquela definição geométrica sobre foliações. Então essa amplitude de transição entre um estado e outro, entre uma geometria e outra, né, ela vai ser uma soma, né? Aqui eu não estou lidando com partículas, estou lidando com geometria, né? Mas o peso vai ser o mesmo, vai ser essa exponencial de I sobre H bar vezes I pequeno, né, vezes o I grande, e esse grande é aquela ação gravitacional, né, que tem que ser adequadamente definida sobre todas as métricas intermediárias que ligam essas duas superfícies extremas, né, no tempo inicial e no tempo final. Então, no caso da integral de Feynman, onde eu estou fazendo uma integral sobre trajetórias quânticas, né,
de uma partícula não relativista, a analogia é perfeita, né? Simplesmente eu estou lidando com grandezas diferentes. Aqui eu faço uma integral de caminhos, e ali em cima a minha ação é uma integral sobre caminhos de uma certa Lagrangiana. Né? Bom, estabelecida essa analogia, agora a gente vai ter que encontrar essa integral funcional, né? Gravitacional. Então a gente usa exatamente o método que o Feynman utilizou na construção da sua integral, né, como limite da soma sobre trajetórias da amplitude de transição de uma partícula no espaço-tempo. Né? Isso está exposto naquele famoso livro do Feynman e Higgs. Né? Na verdade, não foi o Feynman que escreveu, aquilo ali foram, o Higgs era aluno dele, são notas de aula do curso do Feynman, e o Feynman avalizou, né? Então, o livro é dito por Feynman e Higgs. Mas, na verdade, quem escreveu o livro foi Higgs sobre as notas de Lepton do Feynman, né? Sobre o processo da construção da sua integral. E é isso que a gente vai usar. Né? Reconstruir essa integral de Feynman. Só que aqui a gente vai não reconstruir sobre a história de uma partícula, mas sobre a história de geometrias. Né? Então, seguindo aquele mesmo procedimento do Feynman, né? Você faz a subdivisão do intervalo de tempo em N mais 1 segmentos de tamanho fixo, né? E obtém-se, por exemplo, o resultado encontrado no caso de uma partícula não relativista, descrito por um hamiltoniano, composto de uma parte cinética e um potencial quântico. Né? Fazendo o limite, evidentemente, onde o n vai infinito. Né? Então você vai ter uma convergência nessa integral definida exatamente por esse limite. Bom, essa expressão aqui exponencial, né, correspondente a essa partícula, com certo potencial V, é facilmente reconhecido como uma forma discretizada da ação clássica. Né? A ação clássica é obtida fazendo um limite, né, onde esse epsilon vai a zero, né, o intervalo de tempo vai a zero. E, evidentemente, você invertendo, né, usando a relação de completeza da base, que você está escrevendo essa equação aí, você obtém a amplitude, né, abreviadamente escrita dessa forma. Isso aqui, esse I sobre H cortado, no caso contínuo, né, ele vai ser escrito assim dessa forma. A Lagrangiana integrada sobre o tempo, entre o tempo inicial e o tempo final, no expoente imaginário do integrando. Né? Então, evidentemente, aquele que aparece antes é a ação clássica, exatamente a ação clássica. Mas aqui está associado a uma determinada trajetória de uma partícula. Né? E aquela medida de integração, né, ela é a medida de integração funcional sobre, né, as trajetórias. Né? Outra vantagem de você usar o formalismo, isso foi essencial no caso do Feynman, né, porque ele não estava conseguindo resolver o problema que ele queria de radiação de um elétron, né, usando o formalismo hamiltoniano, porque ele tinha que usar o formalismo lagrangiano exatamente por causa dos tempos diferentes. Né? Essa
diferença de tempos não é tratável quando você está usando um formalismo hamiltoniano. Eu posso que no Lagrangiano isso é facilmente resolvido quando a gente viu naquele integral. Além disso, um sistema pode ser representado por uma Lagrangiana ganha de bônus os teoremas de Noether. Então, aquele sistema automaticamente ele herda as simetrias, né, quando há a conservação de alguma carga de Noether, seja ela carga elétrica ou alguma outra beleza física, energia, momento linear, momento angular. Então, essas simetrias que existem na Lagrangiana já têm diretamente implicação, vão ter implicações diretas nos estudos das amplitudes quânticas. Né? Evidentemente, né, você para fazer botar as equações de movimento, no caso da partícula, você precisa de fazer a variação da ação, né, achar a ação mínima, né? E você descobre, inclusive, que você não precisava, na verdade, anteriormente, de usar um espaçamento uniforme na rede. Né? Se você usar um espaçamento não uniforme, quando fizer um limite, isso vai, essa diferença entre ser uniforme e não uniforme, simplesmente vai ser irrelevante. Né? Analisando mais de perto essas trajetórias quânticas, né, de uma partícula não relativista, né, se vê que elas são não diferenciadas. Aliás, Feynman disse, quer dizer, ele não explicou, ninguém explicou até hoje porque que as integrais, né, com essa medida de integração que não é bem definida matematicamente, mas as integrais convergem, ele explicou dizendo o seguinte: bom, converge porque as únicas trajetórias que interessam são as não diferenciáveis. A única diferenciável é a clássica, mas isso não dá nenhuma informação quântica. As quânticas são todas não diferenciáveis. Matematicamente falando, né, são do mesmo tipo, embora em outro espaço, que as trajetórias de Wiener, né, movimento browniano. Só que, no caso do Wiener, a integral se dá no espaço real. No caso do Feynman, a integral se dá no espaço de Hilbert, no espaço complexo. Então, a coisa muda bastante de figura. Mas a analogia, né, pode ser feita, né, foi usada em matemática, uma trajetória a uma integral de Feynman-Kac, né, que remete à integral de Feynman, no caso real, a integral da equação de difusão. Mas isso aí é outro papo. É só para mostrar matematicamente a coisa é complicada. Apesar de complicada, é o que a gente vai usar aqui, porque funciona na QED. Funciona lá numa teoria de campos, que é bem definida, nós vamos ver como é que isso pode funcionar aplicando uma teoria de campos na gravidade. Aqui eu cito, né, esse artigo que eu te mostrei por aí, o Li, né? Na verdade, essa construção em termos discretos, ela não é característica apenas das integrais de Feynman, da construção das integrais de Feynman, mas pode ser uma versão, né, bastante rigorosa matematicamente das próprias equações da mecânica clássica, das Ampères, né, que ele chamou de uma mecânica discreta. Evidentemente, a aplicação disso no mundo quântico, né, é muito mais interessante, porque o tempo ele deixa de ser apenas um parâmetro e passa a ser um operador, assim como as coordenadas são operadores. Né, o que aumenta a simetria do sistema. Você não fica com essa diferença de natureza matemática entre
as variáveis da teoria. Né? O tempo também vai ser associado ao operador. Bom, visto isso, vamos falar rapidamente do que é a rotação de Wick, ou de Wick. Como o Wick era italiano, né? Giancarlo Wick, os italianos chamam de Wick. Os americanos, como aparece um W ali, chamam de Wick. Então vocês sempre vão encontrar essas duas formas de se referir. Eu prefiro Wick, que é o original, o nome dele mesmo. Né? Então, a rotação de Wick, ou rotação euclidiana, né? Ela é responsável, inclusive, na correlação que existe entre a mecânica quântica e a mecânica estatística. Né? E a partir do instante que você faz uma rotação do espaço complexo ao espaço euclidiano, você faz essa transformação aqui de tempo, né? Você vai ter uma integral sobre um peso exponencial real, que você pode associar diretamente ao chamado peso estatístico de Boltzmann. Né? Então você usa, né, em teoria de campos, muito isso, em termos de fazer uma analogia, uma correlação matemática mesmo, né, direta até por continuação analítica, né, entre a mecânica quântica e a mecânica estatística. Embora nem sempre essa continuação analítica, no caso das integrais de Feynman, seja uma boa ideia. Às vezes ela não funciona, ela leva a singularidades, né? Mas cada caso você tem que avaliar individualmente. Então tem que generalizar a continuação da mente. Né? Porque você está fazendo a transformação de funções de Green de um espaço complexo para funções de Green em um espaço real. Nem sempre isso é possível. Então, eu sempre entender, você queria, na verdade, a gente precisa calcular aquela integral ali, né? Isso. E ela tem um I, a gente quer tirar aquela porcaria. Aí você... Isso aqui é um D4, então é uma variável aqui de tempo, certo? Um x0 ali de tempo. Mas aí eu não entendi, você faz uma transformação, que é essa rotação de Wick, né? Mas aí essa rotação você tem que mudar também a definição dos lagrangianos e das correntes. Né? Você muda só os expoentes, na verdade. Como assim? Porque o I ele só aparece nos expoentes. O que você faz é eliminar esse I. Essa função aqui, sem o I, é uma função de partição da mecânica estatística. De fato. É isso. De fato. Simples como água. Mas aí o problema é que esses lagrangianos em geral são complexos, não? Oi? O problema é que aqueles lagrangianos em geral são complexos. O campo pode ser complexo. Ah não, mas o campo é quadrático. Quadrático. Mas ali tem um termo, tem um I vezes zero. I vezes zero. Sim, mas esse epsilon é a chamada prescrição de Feynman, ele vai sempre a zero depois que você efetua a sua... de fato, a grande em geral é integral. Eles aparecem também. De fato. Tá. Mas aí eu não entendi, você calcula o Z como se o I não existisse. Aí se chama função de partição, mecânica estatística. Definição de uma função de partição mecânica estatística é essa integral menos I. Aí você vai ter um expoente de Boltzmann. Que aí nesse caso você consegue de fato calcular a integral de Feynman, matematicamente até tudo bonitinho. Mas aí como é que você... Em tese. Você está calculando uma coisa é calcular isso com isso, outra coisa é calcular aí você sempre acaba, encontra o resultado e retorna. Faz a rotação inversa. A rotação de Wick, quer dizer, de Wick, aqui não está explícito isso, né? Mas ela foi axiomatizada, inclusive, né?
segue os taxonomas de Weismann, que são lá de 64, 63, né? Se você faz uma rotação de vídeo e obtém um resultado, ou seja, a transformação existe, resultado sem singularidades, essa transformação sem singularidades é inversa. Então você pode retornar aos seus quatro níveis. No caso da CDT, ela sempre vai funcionar. Ela sempre vai funcionar, porque o que acontece é que quando você está lidando com uma geometria com arestas finitas, né, não há divergência de ultravioleta. E essas dificuldades na continuação analítica, em geral, se dão em divergências ultravioletas. Você já está usando um formalismo regular.